Bonsoir mes amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous, en fait, toutes très bien. E aí, meninas, como é que vocês estão? Então, vamos lá. Antes de iniciarmos, vocês têm alguma dúvida? Alguém que faz alguma pergunta? Não? Tudo vai bem? Parfait. Então, meninas, vamos ter uma aula hoje, como se fosse um pouco de revisão, tá? Embora eu vou trazer aqui contextos, coisas importantes, tá? Mas de uma forma bem didática, bem dinâmica, tá? Como? Trazendo toda a parte de base ali de gramática, os artigos definidos, indefinidos, coisa e tal, e já fazendo uso de contextos práticos, tá bom? Então, quando a gente fala dos artigos definidos no francês, quais são? Pensa lá, lembre em português, o a, os e as, tá? Então, imagine o seguinte, o menino gosta de comer fruta. Então, se tem a palavrinha fruta, e principalmente a questão do verbo comer, nós vamos utilizar os partitivos, tá? Então, o menino gosta de comer fruta. Envolveu ali comer, beber, inicialmente, nós vamos precisar dos partitivos. Du, de la, de. Então, a frase qual é? O menino gosta de comer frutas. Essa vai ser a nossa primeira frasezinha para brincarmos aqui com o francês e com a gramática, tá? Então, o menino, le garçon, d'accord? Menino em francês, garçon. Le garçon. Aqui, o que a gente vai trabalhar? Nós vamos ter o verbo aimer e iremos abordá-lo dentro da terceira pessoa do singular, ou seja, quem gosta? Ele, ela, tá? E a gente também pode utilizar o sujeito, né, o pronome sujeito on, dando sentido de agente ou de sujeito oculto. Então, vamos lá, vamos conjugar aqui rapidamente o aimer, verbo regular. Eu gosto, eu amo, j'aime. Tu gostas, tu amas, tá? Ou você gosta, você ama de modo informal, tu aimes. Ele gosta, ele ama, il aime, d'accord? Sempre fazendo a ligação. Il aime, elle aime, on aime. Como eu disse, ele, ela, ou tendo também o sujeito oculto, que vai me dar o sentido ali de amamos, gostamos, assim como a gente gosta, a gente ama. Tudo bem? Nous aimons, vous aimez, não esqueçam de fazer a ligação aqui, tá? Nous aimons, vous aimez. Perfeito? Ils aiment, elles aiment, tá? Terceira pessoa do plural, troisième personne du pluriel. Eles gostam, eles aiment, eles amam. Mesma coisa. Elas amam, elles aiment. Ça va? E aqui, o que é interessante quando a gente usa esse verbo? Como é um verbo de preferência, nós vamos ter que utilizar o le, la, le. Aí você vai falar, professor, mas por que na estrutura o menino gosta de comer frutas, você não colocou le garçon et manger les fruits? Porque aqui o sentido da estrutura, ele é o quê? Eu não estou falando o menino gosta de comer as frutas. Frutas dentro de um contexto específico ou definido. Não. Estou dizendo que ele gosta de comer frutas. Eu não sei quais, não sei se é muito, se é pouco, independentemente. Ou seja, partitivos. Ok? Perfeito. Então, você não vai mesclar aqui o le fruit. Todavia, se eu tivesse dito o seguinte, o menino gosta de frutas. Ah, aqui já é diferente, correto? Eu estou utilizando apenas qual verbo? O verbo gostar, amar, aimer. Então, se existe uma preferência, eu estou passando o sentido de aqui concernente a uma preferência, algo que ele venha gostar ou não, ele gosta de frutas. Le garçon aime les fruits. Ok? Le garçon aime les fruits. E voilà. Perceberam a diferença apenas do verbo gostar para com o comer, ou se eu quisesse colocar ali beber, ou o que fosse, eu teria que utilizar o partitivo, os partitivos, dependendo ali, né, do contexto. Tudo bem? Então, vamos lá. Le garçon aime manger des.
De quoi? De fruit. Lembrando, fruto. Fruta, que nós temos aqui no português, no francês sempre será o quê? Um substantivo masculino. Un fruit, le fruit, d'accord? Então, um fruto, o fruto, e assim sucessivamente, se dissermos os frutos, sendo o le, os iás. Jusqu'ici, tu vas bien? Até aqui, tudo bem? Perfeito. Agora, o seguinte. Como que nós podemos colocar essas duas frasezinhas no passé composé? Então, a primeira, o menino gostou de comer frutas. Imagine, fosse um menino ali que nunca tinha colocado uma fruta na boca. E aí você está falando, o menino gostou de comer frutas. Ou então aquele menino, às vezes, criado com vó, que só come biscoito e todinho. Tô brincando, tá? Porque tem muita avó responsável aí que dá comida de verdade, tá? Então, ó, o menino gostou de comer frutas. O menino gostou de comer frutas. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos colocar o passé composé do verbo aimer. Então, meninas e meninos que posteriormente irão assistir esse vídeo. Como é que a gente fala particípio do verbo aqui mesmo? Aimer. Então, é a mesma pronúncia, tá? Só iremos tirar o R e adicionar um E com um acento agudo. Aimer. O menino gostou. Le garçon a aimé. Qu'est-ce qu'il a aimé? Então, o que ele gostou mesmo? Il a aimé manger des fruits. Ok, professor, você está colocando aí questão de ele gostou de comer frutas e coisas e tal. Porém, se eu quisesse colocar ele gostou de comer fruta, que às vezes a gente fala assim no português, não falamos? Como que ficaria aqui? Il a aimé manger, singulier, du fruit. Então, no singular. Ele gostou de comer fruta. Fechou? Está fazendo sentido? Então, perceba que eu estou indo bem devagar aqui com o raciocínio para que vocês compreendam o sentido tanto da gramática aqui com o contexto prático. Perfeito? Agora é o seguinte, ó, um menino gostou de frutas. Quero falar que ele gostou. Como é que a gente vai falar isso? Ou eu posso falar o menino gostou das frutas, dependendo do contexto, tá? Então, um menino gostou das frutas. Le garçon a aimé, se é apenas o verbo aimer, o que a gente vai utilizar? Le, la, les. Le garçon a aimé les fruits. Le garçon a aimé les fruits. Poxa, professor, mas se eu quiser falar, o menino gostou da fruta, ou do fruto, que a gente pode falar assim no português, não tem problema. Só lembre-se, fruta no francês é masculino. Então, le garçon aimait le fruit. Le fruit. Ça va? Tranquilo? Bravo. Agora vamos fazer uma perguntinha, tá? Como que eu diria aqui o seguinte, do que o menino gostou? Como que eu falaria isso? Então, ó, do que o menino gostou? Do que, né? Ou de que, né? O menino gostou de quê? Do quê? Ou do ali. Oi, Marta. Olá, professeur, comment ça va? Je vais bien, merci et vous. Qu'est-ce que vous Merci, racontez? je vais bien. O que você conta de bom? Ai, que aqui está chovendo muito. Ah, você vai falar assim em francês, ó. Quando você quiser falar essa frasezinha, ó. Está chovendo muito. Il pleut à verse. Pleuvoir à verse significa chover a cântaros, tá? Então a gente vai poder falar assim. Pleu À verse. C'est ça. Merci. Tem alguma dúvida? Tenho, professor, eu estou reparando o seguinte, o uso, né, do le
e do le e de. E le. Isso. Aham. Acontece sempre o uso do de quando são no plural. Quando o senhor põe, o menino gosta de fruta, o menino Uhum. gosta de laranja, aí já é no singular. Isso. Quando for no singular, ó, você vai colocar, ó, ele gosta de laranja. Laranja, une orange, tá? Então, você vai falar, les garçons aiment l'orange. Então, vai ficar aqui, ó. Não, eu entendi isso. Ah, sim. Sim, o menino gostou das frutas, né? Le garçon a aimé des fruits, Tá? né? Il a aimé, aí você vai colocar esse aqui, Marta. E se fosse gostou de laranjas ou da laranja? Tanto faz. Ali, se for plural, você vai colocar só isso aqui, ó. Le. Le. Então, se você gostou de plural, que esteja, ele gostou de laranjas, das laranjas, independentemente, utilizou o verbo aimer, você vai colocar isso aqui. Le, la, le. Então, se for plural, os e as, le. Se for singular feminino, lá. E se for singular masculino, você vai colocar le. Entendi. Não, tudo Entendeu? bem. Era só para confirmar isso mesmo. Ah, Ok. sim. Porque no Tá. português, a regra vai ser o quê? Concernente à preposição, né? Ele gostou de, É, da, do, da, é, perdão, dos e das. Então, ele vai modificar concernente à preposição e vai modificar o substantivo. No francês, você deixa ali o substantivo que vai estar no singular ou no plural, e aí você vai mensurá-lo com relação à questão do o, a, os e as. Então, temos os três. Tá? Vou colocar o exemplo que você me entendi. disse aqui. Então, ó, o menino gostou da laranja. O É. menino gostou da Le garçon aimé. laranja. Então, quando eu falo da laranja, ou gostou de É. laranja, perfeito, não tem problema. Porque eu estou utilizando o verbo aimer, eu vou deixar só o le, la ou le, tá? Então, Tá. aqui, questão de laranja, vai ser a laranja, tá? Le Le garçon garçon a aimé aimé. l'orange. Porque eu Tá. já vou colocar o que ali? A elisão, a contração, entendeu? Entendi. Ok, professor. Merci, merci. O plaisir, d'accord? D'accord. Ça va. Tudo bem, pessoal? Tranquilos até aqui? Beleza, então vamos lá. Aqui, essa perguntinha. O menino gostou de quê? Eu tenho duas formas de falar aqui, no caso. Ó, o menino gostou do quê? De quê, né? A primeira, qu'est-ce que le garçon a aimé? Ok? Qu'est-ce que le garçon a aimé? A segunda, eu posso falar o quê? Le garçon a aimé quoi? Tá? Dessa forma. E como poderia criar uma última aqui? Hum? Tati? Bonsoir, professeur. Bonsoir, comment ça va? Je vais bien, merci et vous. Ça va, merci. Alors, comment est-ce qu'on pourrait avoir ici, par exemple, une troisième option? Qu'est-ce que le garçon aimait? Je pense que c'est un qui a aimé, qui a aimé le garçon. Qu'a aimé le garçon, só que aí, ó, vai ficar faltando o quê? O pronome, né? Eu posso falar assim, ó. Qu'a-t-il aimé? O qu'a-t-il aimé le garçon? Tá? O que ele gostou? Quem? O menino. Qu'a-t-il aimé? C'est déjà suffisant. Então, o que ele gostou? Lembrando que se fosse no português, né, iríamos colocar o do que ele gostou. Perfeito?
Oui. Tranquilo jusqu'ici? C'est Oui, ça. parfait. Então, aqui, ó, utilizando o quê, meninas e meninos? Tanto os artigos definidos como os partitivos. Perfeito? Agora, se eu quisesse utilizar agora os artigos indefinidos, quais são? Un, une e o de, ou seja, uma, uns e umas. Então, aqui eu poderia fazer o uso dos própria estrutura, correto? Falando, imagine, agora eu vou trocar. A menina come um bolo. A menina come um bolo. Como é que eu vou falar isso em francês? Menina, la fille. D'accord? Que pode ser também filha, não esqueça. Tá bom? La fille, que fait-elle? Então, o que ela faz? La fille mange un gâteau. La fille mange un gâteau. A menina come um bolo. Perceba agora o seguinte. Olha isso aqui. Se eu falar a seguinte frase, a menina come bolo, como é que eu vou falar isso em francês? A menina come bolo. Eu não sei se é muito, se é pouco, eu não tenho nada. Partitivo nele, partitivo na frase. La fille mange du gâteau. Que ça, apenas isso. Tá? Para vocês não ficarem perdidos aí na hora de utilizar a gramática. Então, eu não sei, não consigo saber se é muito, é pouco, não tem uma quantidade definida. Partitivo. Agora, qual era o contexto? Um bolo, qualquer um, tanto faz, artigo indefinido. La fille mange un gâteau. Ça va? Très bien. Se fosse a menina come uma torta, feminino. La fille mange une tarte. La fille mange une tarte. Ou seja, a menina come uma torta. Feminino, artigo indefinido. Uma, qualquer uma. Está falando que come uma torta. Ça va? Très bien. Agora, se eu falasse assim, ó, a menina come bolos, no plural, entre aspas, ela come uns bolos. La fille mange, como é que eu falo uns e umas? De. Tá, Leandro, mas se for 12 das, também vai ser de. Porém, o contexto ali será modificado. Estou falando de uns e umas. Perfeito? Então, ó, la fille mange de gâteau. E ici, nous allons ajouter la lettre X pour le pluriel. E aqui nós vamos adicionar o X para o plural, ok? La fille mange de gâteau. Agora, a menina come tortas. Então, você já sabe que uns e umas é de. La fille mange de tarte. Então, a menina come umas tortas. A menina come tortas. Fechei. Ça va? Professor, mas se eu quisesse utilizar, se fosse no contexto de a menina come bolos, dos bolos, ou se fosse o contexto partitivo, como é que ficaria? A mesma coisa. De gâteau, de tarte, que se daria o sentido aqui de dos bolos e das tortas, tá? Então, o de vai ser dar esses dois sentidos, uns e umas, assim como dos e das ali no partitivo, ok? Então, olha só. Agora é o seguinte. Se eu quiser utilizar a seguinte estrutura, eu tenho amigos franceses. Eu estou falando de modo específico, definido. Eu tenho uns amigos franceses. Quando eu digo eu tenho amigos franceses, subentende-se, eu tenho uns amigos. É o próprio artigo indefinido. Só que no português não há a necessidade, não é necessário explicitamente eu ter que adicionar o uns e umas. Só que no francês eu tenho, tá? Então, para vocês não ficarem mais com dúvida com relação a isso. Ó, eu tenho uns amigos franceses. Como é que é uns e umas? De.
Então, eu tenho. Vamos conjugar o verbo avoar. Para quem ainda está avoando aí, ou seja, voando aí, meio perdido com relação a voar. Bora lá. Avoar. Ter. Haver. Ok? Então, c'est parti. Eu tenho. Já. Tu tens, você tem, de modo informal. Sempre que eu falo a questão você tem, é o quê? Com tu é concernente a um modo coloquial, é o modo que você vai utilizar na família, com amigos, crianças, tá? Então, tu as, e nada de falar esse S, tá? Nada de tu as. Por favor, é tu as, só isso. Ele tem, ela tem, a gente tem, temos, e lá, ela, on a, toujours en ayant la liaison. Então, sempre tendo a devida ligação. E lá, ela, et puis, on a. D'accord? Sempre pronuncie dessa forma, como eu acabei de fazer, por quê? É normal o aluno, às vezes, querer falar assim, il, elle, on a. E aí ele vai falar, ele tem, il a. Ele já fala com calo, sendo que tem a ligação, tá? Então, il a, ela, on a. Nous avons, liaison, vous avez, et ils ont, elles ont. Então, vamos lá, comigo. Como é que eu digo eu tenho? J'ai. Professor, se eu quiser falar G, tem problema? Claro que não. Só não vai se confundir com o je, beleza? Tu as, tu tens, você tem, ele tem. E lá, ela tem, ela, temos, on a, ou a gente tem. Nós temos, nous avons, você, vocês têm, o você agora aqui de modo polido, formal, tá bom? Você tem, vous avez, vocês têm, vous avez, e eles têm, ils ont, elles ont. Agora, eu tenho uns amigos franceses. J'ai ami français? Não, não posso fazer isso. No português eu posso chegar e suprimir. Eu tenho amigos, porém no francês on ne peut jamais faire ça. Então a gente nunca pode fazer isso. J'ai des amis français. E voilà. Tenho amigos franceses. Uns amigos franceses. D'accord? Afirmei, perfeito. Agora, se eu quisesse negar, eu não tenho amigos franceses. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Nessa negação. Então, na negação, o un, une, de, du, de, la, de deviendront de. Eles vão se tornar em de, ok? Un, une, de, du, de, la, de, vão se tornar, deviendront. Anotem esse verbozinho, devenir, to become, se tornar, tornar-se. Eles vão se tornar, não é pronominal no francês, tá? Eles vão virar apenas o de. Ou seja, eu não tenho, como é que é? Je n'ai pas. O que eu não tenho mesmo? Eu não tenho amigos franceses, eu não tenho uns amigos franceses. Je n'ai pas de... Perfeito. Só que agora, a palavrinha aqui, amigos, inicia por uma vogal. Ah, entendi. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Je n'ai pas d'amis français. Et voilà. Ok? Jusqu'ici, tout va bien? Até aqui, tudo bem? Nickel. Agora, tracemos aqui o devido contexto fazendo eu tive. Como é que eu falo isso? Eu tive amigos franceses. Eu tive. Só que agora eu vou colocar eu tive feminino, na verdade. Eu tive uma amiga francesa. Eu tive uma amiga francesa. Eu tive, então vamos aqui. Qual é o particípio do verbo avoir? I. I, d'accord?
Você vai falar como se fosse o U do português com um leve biquinho. U do português. Não vai misturar o I. Seria o U do francês. I, d'accord? É só o U. Um leve biquinho, ó. G-I. I. I. Então, eu tive. G-I. D'accord? Eu tive. Como é que eu falo isso, então? J'ai. J'ai. Eu tive uma amiga francesa. Uma amiga. J'ai une amie française. Et ici, je vais ajouter la lettre E. E aqui eu vou adicionar o E, que é amiga francesa. D'accord? J'ai une amie française. Eu tive amigas francesas. Como é que a gente vai falar isso? Ó, umas amigas francesas. J'ai eu des amis françaises. Mais là, je ne prononcerai pas le S. Só que eu não vou pronunciar o S do plural aqui, francesas. J'ai eu des amis françaises, pardon, pluriel, afirmativo. Acabei colocando um sinalzinho de menos ali, tá? Perfeito. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Então, a gente vai colocar agora na negativa. Vocês, na verdade. Ó, eu não tive uma amiga francesa. Como é que eu falo isso? Eu não tive uma amiga francesa. Você vai, ao invés de colocar o in, você vai colocar o de. Então, eu não tive. A negação do passé composé, ela vai acontecer onde? Aqui, ó. Tá? Então, como assim? Pronome, ne, verbo conjugado, e eu venho com o par. Tranquilo? Opa! Vogal com vogal, contração. Je n'ai pas. Je n'ai pas eu. Eu não tive amiga francesa. Je n'ai pas eu d'amis françaises. Et voilà. Je n'ai pas eu d'amis françaises. Eu não tive amiga francesa. Da mesma forma, se eu falar eu não tive amigas, je n'ai pas eu, a única diferença é que aqui no plural eu vou deixar o quê? Com S. Je n'ai pas eu d'amis françaises. Et là, je vais mettre en S, parce qu'il s'agira du pluriel. E eu vou colocar um S, se tratará do plural. Quando eu quiser falar, eu não tive amigas francesas. Eu não tive amiga aqui. Plural, d'amis, adicionando o Szinho. Tudo bem? Jusqu'ici, tout va bien? Nickel. C'est ça. Então, vimos aqui a questão do artigos definidos, partitivos, artigos indefinidos, tá? Vamos colocar mais aqui alguns exemplos, tanto com os definidos como os indefinidos, beleza? D'accord? Chove a cântaros. Então, bora lá. Minha mãe precisa comprar os livros para minha escola. Então, olha só. Minha mãe precisa comprar os livros. Sabe quando tem a listinha de escola e tem os livros? São livros definidos, correto? Os livros que você irá estudar naquele ano. Então, imagine. Seu filhinho, sua filhinha está falando para alguém, olha, minha mãe precisa comprar os livros para a minha escola, os livros da minha escola. Se quiser, a gente pode trocar ali depois, tá? A preposição. Mas, primeiramente, o que a gente vai utilizar agora? Os adjetivos possessivos. Quais são na língua francesa? Se eu falo na primeira pessoa do singular, meu, minha, meus e minhas. Você não tem que ser um expert em gramática, não tem que saber nada disso. Só você usa isso o tempo inteiro em português. Em francês, você vai utilizar sem ter que ficar sabendo gramática, tá? Se eu falo minha mãe,
ma mère. Se eu falo meu pai, mon père. Se eu falo meus pais, meus parentes, mes parents. Se eu falo minhas parentes, imagine, né? Se eu quisesse falar aqui no sentido feminino, mes parents. Então, falaria ali a mesma coisa. Ou se eu quisesse falar minhas amigas, mes amis, ou o que você quiser trazer no sentido de minhas. Tudo bem? Então, aqui, minha mãe precisa comprar os livros. Ma mère a besoin de faire quoi? D'acheter les livres pour os livros para a minha escola. Escola é masculino ou feminino? Feminino, correto? E o que que acontece? É normal que os alunos errem querendo colocar assim. Por quê? Minha escola é, não é? O mar não é minha? Sim, sim. Raciocínio aqui seria correto de colocar o mar, mas eu não posso. Porque escola é um substantivo, ou seja, uma palavra feminina e inicia por vogal. Então, de modo estilístico, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui o mon. Por quê? Quando eu bato o olho aqui, é como se ficasse exposto, opa, uma contração tem que ser feita. Eu posso fazer isso aqui? Não, não posso. Não fica por m'école. Ça va pas. Então, o que que a gente faz? A gente coloca o mon, o possessivo ali de modo estilístico, para ficar bonitinho. E fica legal, porque você tem que falar com a ligação. Então, ma mère a besoin d'acheter les livres pour mon école. Pour mon école, para a minha escola. Leandro, se eu quisesse falar, minha mãe precisa comprar os livros da minha escola. De mon école. Minha mãe precisa comprar os livros da minha escola. Ma mère a besoin d'acheter les livres de mon école. Et toujours en faisant la liaison. Sempre tendo aqui a ligação. Mon école, tá? Palavra feminina, iniciou por vogal. Você sempre vai utilizar o mon. Se você estiver tratando ali com a pessoa, vai ser o tom. Se for a terceira pessoa do singular, vai ser son. Por exemplo, a escola dele, tá? Você vai sempre colocar ali a questão do som, ou a escola dela, independentemente. Son école. Ça va? Très bien. Agora, se quiséssemos dizer aqui, ó, minha mãe precisa comprar livros. Não estou falando quais livros. Minha mãe precisa comprar livros para a minha escola. Então, imagine uma escola que tem uma certa necessidade, uma certa demanda de livros. Vai deixar de doação, algo do tipo? Então, ao invés de colocar os livros, você vai colocar o quê? Uns e umas. Você vai colocar o de. Só isso. Ma mère a besoin d'acheter des livres pour mon école. Et c'est ça. D'accord? Tout le monde? Então, precisa comprar os e o outro precisa comprar uns. Então, les, et ici, après, on va mettre des. Que ça. Tudo bem? Parfait. Então, vamos lá. Continuando aqui. Agora, o devido contexto. Meu pai ainda não estuda o inglês. Meu pai ainda não estuda o inglês. Étudier, le verbe régulier. Então, é regular. Mon père étudie. Étudie. Meu pai ainda não estuda? Faz a negação. Mon père n'étudie pas. Ele ainda não estuda? Mon père n'étudie pas encore. O que mesmo? Quando a gente estuda algo, estudamos algo, alguma coisa. Então, mon père n'étudie pas encore le anglais, tá? Logicamente, você não vai deixar assim. Isso é só para você entender aqui o inglês. Subentendendo, o idioma inglês.
Se você quiser colocar, mon père n'étudie pas encore la langue anglaise, a língua inglesa. Também seria aqui factível o uso, tá bom? Mon père n'étudie pas encore l'anglais. Meu pai ainda não estudou inglês, tá? Perfeito. Agora vocês vão fazer uma pergunta, onde isso aqui vai ser a nossa resposta. Ok? Então, a pergunta vai ser qual? O seu pai já estuda o inglês? O seu pai já estuda o inglês? Como é que vai ficar aqui? Tcham, 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 tcham. Quem já fez? Então, seu pai já estuda inglês? Fez, Lari? Vai lá, compartilhe conosco. Partager avec nous. Eu fiz. Bora lá. Votre père déjà étudié l'anglais? Ó, o seu pai já estuda. Então, está no presente, hein? O que eu coloquei no passado? Pensa assim, ó, como é que seria no passado? Pensa aqui, em português, ó. Português está no presente. Pai já estudou o inglês. O seu pai já estudou o inglês? Não é que esteja errado. Se você colocou ali tudo bonitinho no passé composé, em francês, e acertou, seu cérebro só deu uma deslizada na questão do contexto. Opa, presente. Vou colocar no passé composé. Calma, a gente vai botar, mas vamos lá. Ó, seu pai já estuda inglês? Votre père étudie. Aqui, olha só que legal. O que eu vou fazer? Votre père. O seu pai. Então, já como se eu estivesse fazendo, ó, o seu pai. Ele já estuda inglês? Votre père étudie-t-il déjà l'anglais? Agora bagunçou tudo. Mas por que ficou errado o meu? Eu coloquei assim, votre père déjà étudié l'anglais. Ah, foi étudié. Entendeu? É porque é o seguinte, você está querendo colocar como se fosse assim, o seu pai já estudou inglês? Seria isso aqui, ó. Votre père a déjà étudié l'anglais? Aí eu poderia fazer dessa forma. Entendeu? Foi assim que eu fiz. Lembre-se. Lá. Tá no passado. Isso. E lembre-se, a posição ali do déjà é onde? Aqui, depois do auxiliar, tá, Lari? Tá. Ó, votre père a déjà étudié l'anglais? Ou votre père a-t-il déjà étudié l'anglais? Que aí eu poderia fazer também aqui com a inversão. Igual está aqui, só que votre père a-t-il déjà étudié l'anglais? Tá bom? Tá. C'est ça. Tranquille, tout le monde? Ça va? Bravo. Então, no presente, votre père étudie déjà l'anglais, ou eu posso fazer aqui com a inversão. Então, colocamos o T aqui por conta de ficar vogal com vogal, tá? Então, aqui que eu faço? Eu apenas coloco de modo estilístico esse Tzinho, tá bom? Característica de inversão na terceira pessoa do singular. Oi, Tati. Merci, Lari. D'accord? De uma forma mais simples, poderia ser sem usar o til, né? Poderia usar só o... Pode deixar déjà, também. o verbo em inglês? Sim, como se fosse no português. A sua mãe estuda inglês? O seu pai estuda inglês? Pode sim. Já estuda inglês? Sem problemas. Eles têm muito isso de repetir, né? A pessoa, por exemplo, eu vou querer tal coisa, moi, e falam alguma coisa assim, né? De se repetir. Sim, aí a gente utiliza os tônicos, né? Sim. Característica da terceira pessoa do singular. Quando a gente fala da pessoa, depois a gente retoma, normalmente, fazendo essa inversãozinha, tá? Bem, como dizer, não vou falar caricato, mas é algo corriqueiro, tá? Então, o pronome tônico, ele vai sempre ser utilizado, e principalmente, às vezes, numa réplica. Tá? Por exemplo, moi, je parle français, et vous?
moi aussi, moi je parle français, entendeu? Você, Sim. tananã, então é corriqueiro esse uso que a gente às vezes não faz com frequência aqui no português. No francês é bem comum, tá bom? Sim. E quando alguém pergunta, por exemplo, um restaurante, aí pergunta se você vai querer, você fala moi, je vais, quando, C'est né? ça. Repete assim. Et vous? Qu'est-ce que Eu. vous voudriez boire? Moi, Uhum, j'aimerais boire. Pour moi, tananã. Então, para mim, eu uhum. gostaria, tá? Lembre sempre aquela questão da pompa, como se fosse, né? Muito comum, né? Uhum, Essa questão sim, aí, tá bom? sim. Merci. O plaisir. Então, até aqui, meninas, tudo bem? Beleza, bora lá. Votre père a déjà étudié l'anglais? Excellent. Então, respondam para mim, não, ele ainda não o estudou, tá? Fazendo uso agora do quê? Do COD no passé composé. Tudo bem? Votre père a déjà étudié l'anglais? Não, ele ainda... Ele não o estudou ainda. Vou deixar dessa forma, tá? Respondam também de modo afirmativo. Melhor coisa, fica mais fácil aqui para vocês. Então, ó, votre père a déjà étudié l'anglais? Oui. Et puis, non. Oui. Respostinha completa, mais simples. E ela já está onde? Na pergunta. Ok? Se imagine, se eu estivesse fazendo essa pergunta para vocês em português. Seu pai já estudou inglês? Sim, meu pai já estudou o inglês. Então, seria esse famoso beabá. Aqui é a mesma coisa. Você vai trazer ela completa, ou depois, sim, ele já o estudou. Ele o estudou já. Em português, eu posso trocar ali o déjà, né? Então, oui, mon père a étudié. Meu pai estudou, porque agora eu vou adicionar. Ó, meu pai já estudou. Mon père a déjà. Mon père a déjà étudié quoi? Meu pai já estudou o quê? O inglês. Acabei. Olha lá. Como é que eu copiei errado aqui? Pardon. Donc, votre père a déjà étudié l'anglais? Oui, mon père a déjà étudié l'anglais. Meu pai já estudou inglês. Não, meu pai ainda não estudou inglês. Non. Mon père não estudou. N'a pas étudié. O que ele não estudou? O inglês. Perfeito. Ele ainda não estudou. Mon père n'a pas encore étudié l'anglais. Então, meu pai ainda não estudou inglês. Agora, vamos substituir o que aqui? Ele já o estudou. L'anglais. Tá? Oui, mon père a déjà étudié l'anglais. Oui, mon père o estudou. Igual no português. Meu pai o estudou. Só que agora eu venho e faço a contração. Mon père l'a étudié. Meu pai já o estudou. Mon père l'a déjà étudié. Ça va tout le monde? Tudo bem? Tati, Marta, Lari, qui de plus? Bia, alla bien? Oi, Lari. Leandro, me bateu uma dúvida aqui que eu fiz assim, fiquei na dúvida se está certo.
Uhum. Na positiva, em vez de eu falar meu pai, eu falo ele. Eu posso só colocar il déjà? Se você quiser, pode. Você já tem um sujeito, ó. Votre père, nanana. Oui, il a déjà étudié. Étudier l'anglais. Tá. Isso. O que eu fiz aqui, Lari, nada mais é do que, tipo assim, ó, meu pai já estudou. Você pode, sem nenhum problema. Ele já. O que você não pode fazer é, tipo assim, no português, seu pai já estudou? Sim, já estudou. Tirando, suprimindo o pronome. Quem já estudou ele? No francês eu não posso. Eu não posso falar, comi pão hoje. Eu tenho que adicionar, eu tenho que ter o pronome pessoal. Aqui é a mesma coisa. Se você colocou o pronome, tá certinho, tá? Então, ou seja, Tá. ele. Il a déjà étudié. Ó, il a déjà étudié. Le anglais. Tá. Tá? Não, não precisa do inglês, você já substituiu. Ó. Ele o estudou já. Ele já o estudou. Esse vai ser o sentido, tá? Ah, tá. Tá. Então apagar o anglais. Isso, não vai adicionar, senão fica assim. Ele já o estudou inglês. Hã? O- Fica, tipo assim, Tá. redundante, tá bom? Negativo a mesma coisa também, né? Sim, Il n'a pas étudié isso. encore. Il ne l'a pas encore étudié. Façamos aqui, ó. Il n'a pas encore étudié. O que ele ainda não estudou? O inglês. Perfeito. Então, eu vou substituir ele pelo le, tá? E ele vai ter que vir aqui, ó. Então, eu tenho que devolver ali o e. Il ne le a pas. Aí, agora eu venho com a contração. Il ne l'a pas encore étudié. Não, ele não o estudou ainda. Aí sim, agora tá bonitinho. Qual é o norte? O norte de vocês, quando vocês estiverem tratando, utilizando o passé composé, tem que ser o participio, o auxiliar, tá? Então tá aqui, ó. Ele estudou, il a étudié. Se eu te fizer a pergunta, ele estudou o quê? O inglês. Só que eu não quero repetir isso na minha frase. Então, para eu desenvolver, ele o estudou, eu vou colocar aqui, ó, o que ele estudou? O inglês. Então, eu vou pegar só o artigo definido, ó, le, e vou colocar aqui antes do a. Il le a étudié. Ficou vogal com vogal, é o contrário. Il a étudié. Ele o estudou. Entendeu? Entendi. E aí, na negação, a mesma coisa. Il ne l'a pas étudié. Ou seja, ele não estudou inglês, só que já com a devida substituição. D'accord? Ele não o estudou. Ça va, les amis? Então, vamos Merci. lá. O plaisir. Bora lá, mais um, tá bom? C'est ça. Agora a gente vai utilizar aqui mes. Mes parents. Aonde seus pais foram? Meus pais foram à praia, tá? Aonde seus pais foram? Comment on dira cette question, mes amis? Então, como que vai ficar essa perguntinha? Marta, aidez-moi, s'il vous plaît, mon ami. Primeiro, professor, sobre a questão anterior ainda. O Uhum. senhor inicialmente tinha colocado, não, ele ainda não o estudou. Depois o Sim. senhor modificou. Ele não o estudou ainda. Por que que o senhor inverteu? É porque no As duas português... partes corretas. Isso, é porque no português eu posso tanto colocar ele não o estudou ainda ou ele não estudou o ainda. Eu posso ter essa mescla. Só que no francês é só uma forma, que é como?
sempre colocando o COD, ou seja, o artigozinho antes do auxiliar, entendeu? Porque no português eu tenho essas duas formas, tá? Entendi. Ela Bom. viu o menino, ela ouviu, entendeu? Ela viu, mas lógico que o melhor é sempre ela ouviu, entendeu? Então temos essa mescla ali na posição da frase, tá? É engraçado, né? É difícil a gente acomodar, né? Pensa assim, ó, você comprou o bolo? A tradução da frase na gramática, na língua portuguesa e trabalhar ela É na porque língua. isso, ali no francês eu encaixo, consigo encaixar perfeitamente, ó. Tipo assim, você comprou o bolo? Eu o comprei. Eu comprei-o. Eu posso fazer das duas formas. Aqui sendo concernente à questão do uso do COD. Só que no francês, isso. Aí no francês, como que vai ficar? Ele sempre vai vir antes do auxiliar. Então, se eu te pergunto assim, você comprou o bolo? Vous avez acheté le gâteau? Sim, eu o comprei, ou eu comprei-o. Sim, eu comprei. Je Sim, eu comprei. le ai acheté. Seria o quê? Sim, eu o comprei. Literalmente. Como assim? Pronome pessoal, je. Pronome pessoal, eu. O que eu comprei? O bolo. O bolo. Então está aqui, ó. Je le. Comprei. Só que aqui, ó, o acheter, que vai significar comprei, eu tenho que fazer a contração com um artigo definido. Então vai ficar je l'ai acheté. Porém, a estrutura é idêntica. Sim. Entendeu? Só que eu usaria eu o comprei se o meu interlocutor me perguntasse aonde você comprou? Eu o comprei em tal lugar. Isso. É Sim, isso sim, sim. essa que é a. Você responde sem o artigo, na verdade, né? É, Marta, você comprou o bolo? Sim, eu comprei. Você pergunta aonde? Eu o comprei, né? isso. O onde ali é só um outro contexto para você retomar novamente o contexto ali de substituição pelo COD dessa forma. Onde? Você o comprou para quem? Eu o comprei para minha mãe. Ah, você o comprou para quando? Eu o comprei para comer amanhã, entendeu? E aí vai embora, Tudo entendeu? bem. A Entendi. estrutura, a questão da substituição, que é o importante, para que nós não nos confundamos, onde posicionar aqui o COD, ou seja, o Meu objeto Deus, indireto, que é o bolo, tá? Então, o que entendi você comprou? O bolo. o bolo. Igual quando a gente estudava lá na quarta série, fazíamos a análise sintática das frases, quando começamos, né, a É, estudar a gramática, só que não é o foco aqui. O foco é o quê? Saber só onde posicionar. Então, sempre antes do auxiliar, tá bom? tá bom, entendi. Parfait. Très bien. Então, aqui, meninas, aonde seus pais foram? Marta, vamos lá. Então, aonde seus pais foram? Como que é aonde? O inglês é fácil. Como que é aonde? Aonde? Vu? U. Esse aqui, ó. Então, U. aonde seus pais... Eu estava entendendo vu. Falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? U, votre parent, não. On, vous, onde que eles foram? Onde eles foram? Vous allez, vous, votre parent, não. Allez, não é. Aonde seus pais foram? Vous,
Tchan, 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 tchan. Eu estou tentando traduzir a pergunta. Se eu já quer que eu Não tem problemas, responda. vai lá, eu vou te ajudar. Você quer que eu responda para onde que eles foram imediatamente? Não, 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 primeira perguntinha, isso. Tentando traduzir a pergunta. Votre parent allez? Onde vous allez? Parent? Não sei. Quem pode nos ajudar? Lari? Mon parent. Calma, na perguntinha, vamos lá. Ó, aonde seus pais foram? Posso falar? Pode? Vai lá. Où sont allés vos parents? Très bien. Então, aonde foram seus pais? Aonde seus pais foram? Sont allés. Où sont allés Fugiu o vos som. parents? Parents. Où sont Eu não allés? encontrava a palavrinha do som. Pais foram. Pas de problema, tá? Mas, ou seja, aonde foram seus pais, vai ficar dessa forma, tá? Obrigada pela ajuda. Como é que ela chama? A Bia? Não, a Bia não é. Tati. A Tati. Marta. Então, agora aqui na resposta, ó, nós vamos ter o seguinte: eles foram à praia. Eles foram à praia com os amigos deles, porque a gente já utiliza também os possessivos aqui na terceira pessoa do plural. Então, eles foram à praia com os amigos deles. Tá, vá? Tati, où sont allés vos parents, mon ami? Ils sont allés à la plage avec les amis. Leurs amis, tout à fait. Ils sont allés à la plage avec leurs amis. Então, eles foram à praia com os amigos deles, tá? Várias coisas pertencendo a várias pessoas, ou seja, várias pessoas que eu digo duas ou mais, ou seja, eles ou elas. Tudo bem? Tranquilo? Bravo, Tati. Félicitations. Ils sont allés à la plage avec leurs amis. Tranquilo, tout le monde? Então, agora, essa última aqui, ó. Imagine aqui o dela, alguma amiga sua, tá? Quando você gosta de ir à praia com os amigos dela, ou seja, os amigos de uma amiga sua. Ou uma pessoa que você quiser pensar, sua mãe, mas sempre aqui, ó, alguém aqui no feminino, tá? Quando você gosta de ir à praia com os amigos dela. Lari, ça va? Leandro, eu Oi. fiz assim. Bora lá. Quando vos amei a ler, eu tô nessa dúvida de ir.
Então, lembre-se, o verbo aimer você não precisa de eu gosto de fazer, de ir, de trabalhar, dessa preposição. Você adiciona o verbo diretamente no infinitivo. Ou seja, quand vous aimez aller À la plage avec. com quem? Ó, com os amigos dela. Várias coisas pertencendo a uma pessoa, ou seja, a ele ou a ela. No caso, a ela. Então, tchan, 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 tchan. Les amis. Não. O le Não. você só vai utilizar para quando for plural, terceira pessoa do plural, que vai ser o quê? O ou a deles ou delas, ou os ou as, peraí, ou os ou as deles ou delas. Aqui, ó, várias coisas pertencendo a uma só. Então, imagina assim, ó, os dela, os amigos dela, il, elle. Então, vai ser isso aqui, ó, som, sa, u, se. Entendeu? Mais ou menos. Pensa assim comigo, ó. Se eu falo aqui, ó, os amigos dela são várias coisas pertencendo a uma pessoa. A quem? Ela. A ela, aqui, ó, terceira pessoa do singular. Então, para eu interagir aqui com o contexto, com a estrutura, eu vou utilizar esse aqui, ó. Por quê? São várias coisas, ou seja, os amigos de quem? Dela. Dela. Entendeu? Entendi. Então, som é seu, sua, seus. Não. Não? Som sacê é o quê? Ó, vai ser o seguinte. O dele, o dela. O sa vai ser a dele, a dela. E o C vai ser o plural, vai ser os ou as A delas. dele Delas. ou os e as dela. Ah, tá. Entendeu? Se você pensar seu, sua, seus e suas, é como se você estivesse querendo dizer aqui, ó, no tete a tete. Aí não vai dar. Som sacê não é o seu, a sua, os seus e as suas. Tá bom? Entendi. Então, quando Então, eu vai ficar falo assim. Quando vous amez aller à la plage, avec ses amis. isso, com o quê? Várias coisas, vários amigos que pertencem a quem? A A ela. ela. Avec ses amis. Leandro, mas e se, através apenas da pergunta, eu estivesse dizendo os amigos dele? Como é que ficaria, meninas? Os amigos Son ami. dele. Como é que ficaria? Son ami. Os amigos, várias coisas pertencendo a ele. Então, na Mesma verdade, não coisa. modificaria nada. O contexto, na frase, a frase seria idêntica, porém o contexto seria outro. Tá, mas aí se fosse no singular, o amigo dele, aí seria son ami. Ah, Isso. tá. Ah, eu pensei que você tivesse falado agora para pôr no singular. Não, não, não. É a mesma coisa, só que ó, ao É invés deles ou delas, tudo é o ses. Isso, sem o S, Tá. C, cessar, É. tá? E aí, Tá. quando for algo feminino, pertencendo a ele ou a ela, você vai colocar o sa. Só que, se o substantivo iniciar por uma vogal, se eu fizesse aqui, ó, quando você gosta de ir à praia com a amiga dela. Quando vous amez aller à la plage avec. Tá. Aí eles vão, né? Sami. Não. Aí eu não Não? posso fazer isso. O que eu vou fazer? De modo estilístico, eu vou jogar o som. Então, Ai. ficaria aqui, ó, avec ses amis, verdade? Avec son ami. Porque eu não posso deixar aqui esse A e trabalhar uma contração aqui. Não dá. Impossível. Então, eu apenas transformo o sa em som, de modo estilístico, e
deixo aqui o substantivo feminino, tá? Mas aí só porque começou com a vogal, né? Mas aí se fosse uma outra palavra, um outro verbo que não começava com vogal, a gente poderia colocar o sa normal. Normal, imagine assim, ó. Você fez a lição dela? Uma vez que você entendeu a estrutura, o contexto, você consegue conceber nos contextos. Ó, você fez a lição dela? O que agora pertence a ela? A lição. Então, a lição é o quê? Feminino. Entendeu? Entendi. Você fez a lição dela a algo feminino que pertence a ela ou a ele. Se eu quisesse falar, você fez a lição dele, como eu diria? Vous avez fait son lição. Não. Não. Vous avez fait Vous avez fait ou fait. O que é o ça? dela. Dele, a dele. O dela, o dele. Então, é os dois. Ó, o a dele, o a dela. O que é dele? Então fica a mesma coisa. É a mesma coisa, só o contexto que modifica. Entendeu? Você vai pensar na coisa que pertence à pessoa, você não vai pensar na pessoa. Entendi. O que pertence a ele aqui? A lição. A lição de quem? Dele. Mas se for a lição dela, é algo feminino pertencendo a ela, então também vai ser o sa. Tá. Entendeu? Entendi. É bien. E a mesma coisa, se fosse plural, as lições dele ou as lições dela. C'est leçon. Tá? Tá. Então, pensem na terceira pessoa do singular sempre. O que pertence a ele ou a ela? É mais de um pertencendo a ele ou a ela? Son sacê. Se for plural, leur. E leur. Ou seja, o deles, o delas. Plural, os deles, os delas, ou as deles, as delas, a deles, a delas, tá? Então, sempre pensando no que está pertencendo a quem, tá bom? Ça va, tout le monde? Tranquille? Então, beleza, bora lá. Quand vous aimez aller à la plage avec ses amis ou avec son ami? Lari, quand est-ce que vous aimez y aller? Quando você gosta de ir, Lari? Desculpa, que agora que eu consegui desbloquear aqui. Apertei errado. D'accord, tranquille. Pergunta de novo, Leandro, por favor. Quand vous aimez aller à la plage avec ses amis? Para eu responder, né? Oui? J'ai aimé aller à la plage le week-end. Très bien. Ó, Weekend. this weekend, weekend, j'aime y aller. J'aime. Então, você pode substituir ali direto pelo pronomezinho Y, tá? Deixa eu só colocar o celular aqui para carregar. J'aime y aller. J'aime Isso. y aller. Aller à la plage. Uma vez que você jogou o Y, é como se fosse assim, ó, gosto de ir lá no final de Eu não fiz a la semana. plage, né? Isso. Aí o Y já vem pelo trazer esse La sentido, plage. tá? J'aime y aller
Então, ó. Je m'y allais aos finais de semana, nos finais de semana. Je m'y allais le week-end. Weekend. Ou seja, eu gosto de ir lá. Tá bom? Tá. Très bien. Bravo. Tati. Merci, Lari. Quand est-ce que vous aimez aller à la plage avec ses amis? Imaginez l'ami d'une personne à vous. J'aime y aller avec eux en samedi. Voilà, les samedis. Le samedi. Aos sábados. Bravo. Le samedi. Très bien. Félicitations. Martha, quand est-ce que vous aimez aller à la plage avec ses amis, mon ami? J'aime y aller à la plage. J'aime aller à la plage avec meus amis quando for feriado. Como é que eu falo? J'aime y aller à la plage. Quando eu não sei falar feriado. Quando il est Jour de congé. Quando il est jour de congé. Ou quand Quand il est jour férié. Férié. Tá? Jour de congé e Ou jour férié quando vão dar o mesmo de sentido férié. aí de... Como é que a gente fala em português? Perdão. Férias? Feriado. 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 Isso, feriado. Tá bom? Ou jour de congé também dá o sentido de recesso, tá? Pode trazer assim no âmbito também de recesso, tá bom? Ou quand le soleil est brillant. Quand le soleil est très brillant. Você pode falar também quand Quand é show, quando está quente, quando faz calor, quente, ou quando está quente. Quand chaud. chaud. Quand c'est chaud. Quand c'est chaud. D'accord. Ó, quando faz calor, quando está quente. Tá bom? C'est ça. Très bien. Félicitations, Martha. Meninas, alguma dúvida até aqui? Tudo vai bien? Beleza. Então, vou deixar só um deverzinho aqui para vocês, bem tranquilo, tá? Utilizando o que nós vimos aqui na aula de hoje, ok? Então, a primeira perguntinha, você sabe o que o professor ensinou na aula de ontem? Vamos colocar para mim aí em francês, tá? Elas gostaram muito de falar francês durante o curso. E a última aqui. Vocês já foram ao concerto com as irmãs deles? D'accord? Então, você sabe o que o professor ensinou na aula de ontem? B, elas gostaram muito de falar francês durante o curso. E 3, vocês já foram ao concerto com as irmãs deles? Tá? Então, em cada uma das respostas, na verdade, na número 1 e 2, vocês vão colocar oui e non, tá? Sim, eu sei o que ele falou. Não, eu não sei o que ele falou. 3, sim, nós já fomos lá com elas, né?
ou não, nós ainda não fomos, nós não fomos com ela lá, jogando para o nomezinho Y. Ça va? Très bien, mes amis. Merci beaucoup. Vous avez des doutes? Tout va bien? Parfait. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite une superbe soirée. Oi, Marta. Muito obrigada por o senhor ter encaminhado as tarefinhas, né? E Que isso. os bloquinhos para mim. Muito obrigada. C'est toujours un grand plaisir, mon ami. Sempre um grande prazer. Nos módulos, né, da plataforma, para ver se eu consigo mais vocabulário e faço os exercícios aqui. Não encaminho para correção, porque eu acredito que eu vou errar tudo sempre, né? Esse eu vou deixar só para os meus filhos e netos corrigirem para mim. Não, mas pode enviar. Outra, durante as aulas também, ó, professor, eu queria corrigir isso aqui, ó, coisa e tal, podem sempre abordar assuntos, tá? Tais assuntos aqui comigo, tá? Então, o objetivo é esse, a gente realmente poder praticar aqui junto. Professor, o último exercício, eu não entendi, por que ficou assim? Aqui como eu deveria. Então, esse é o foco das aulas ao vivo, é fazer com que vocês possam realmente utilizar esse tempo de uma forma hábil, né? Para não ficar só às vezes eu aqui, 1, 2 alunos, enquanto vocês têm que aproveitar o máximo, tá? Que era o que eu mais queria quando eu tinha aula, sugar o máximo do professor. Tá bom, Marta? Então, não se sinta acanhada. Peço que você me envie ou tire as dúvidas aqui conosco durante as aulas. Tudo bem? C'est ça. Merci beaucoup à vous tous. Ciao, ciao. Au revoir. Tchau.